Ok, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, pelo apoio de vocês e realmente parabéns por essa iniciativa do FindesLab. Estamos todos muito curiosos e também nós da Prospectives prontos para poder colaborar e ajudar. Bom, hoje eu trouxe o tema de como aumentar a competitividade com o uso de patentes. Eu vou abordar 3 tópicos. Um deles é falar qual que é o diferencial competitivo das empresas, falar da relação de patentes com a inovação e o outro que todo mundo está curioso é como é que conseguimos ganhar dinheiro com o uso de patentes. Quando falamos de diferencial competitivo, eu trouxe para vocês dados do Índice Global de Competitividade, que foi lançado ano passado pelo Fórum Econômico Mundial, onde nós vemos que nos primeiros lugares estão os países desenvolvidos, nada de novo para nós, Estados Unidos, Singapura, né? Temos ali o estaleiro que é de Singapura, aqui em Aracruz, Alemanha, Suíça e Japão. Em 33º lugar está o Chile. Para quem não sabe, eu sou chilena, só que o Chile é um país de 18 milhões de habitantes, equivalente à Grande São Paulo, e é o 33º lugar. O Brasil, 72º lugar. Por que tão baixo, sabendo que temos um país de uma dimensão continental, com uma riqueza de universidades por todos os lados, grandes empresas, grandes players internacionais situados aqui? E aí nós vemos que os pilares que motivam, ou seja, como é construído esse índice de competitividade, se baseia em alguns pilares. Um deles é o ambiente de empreendedorismo, né, que tem a ver com a parte institucional, com a parte até macroeconômica do país, o capital humano, mercado e o último, que seria o ecossistema de inovação. E é justamente onde o Brasil está mal. A capacidade de inovar é a pior pontuação do Brasil. De que tipo de indicadores estamos falando? Né? Esse daqui é o do pilar de capacidade de inovação. Estamos falando de indicadores como colaboração internacional, é medido como que pesquisadores ou as empresas se relacionam com outras ao redor do mundo. Número de publicações científicas, o que o Brasil está muito bem, nós temos um ranking muito bom de produção científica. E 2 ativos de propriedade intelectual, que é a patente e marca, mas também mede o número de pesquisadores e a sua qualificação, ou seja, quantos mestres e doutores as empresas empregam. Aí eu pergunto para vocês são empresários, quantos mestres vocês têm na empresa de vocês? Quantos doutores estão alocados? Não preciso nem saber de resposta, além de investimento. Então, nós temos que pensar assim, quais são os critérios de competitividade, o que faria o diferencial competitivo de uma empresa? Um deles se refere a não ser imitado facilmente, ser único, ter um diferencial de produto no mercado, superior aos concorrentes, sustentável, né? Estamos numa época onde temos que cumprir com as metas do desenvolvimento sustentável, os ODSs, ter um valor agregado, que geralmente são associados com apropriação por propriedade intelectual, diferentes formas, e inovar constantemente. Ou seja, são vários parâmetros que estão associados com o quê? Com patentes. Ou seja, patente, que é uma da forma de propriedade intelectual, cumpre todos os requisitos de competitividade de uma empresa. E aí eu trouxe uma frase de um russo, Lopatin, que foi feito numa conferência da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, e ele mencionando a importância da quarta cesta. O que é a quarta cesta? É o mercado de propriedade intelectual no mundo, que já chega a 15% do PIB. Só para vocês terem uma noção, a balança comercial de propriedade intelectual no mundo só é positiva para Estados Unidos e alguns países da Europa. O resto todo é negativa. E o Brasil paga muito. Por quê? Franquias, transferência de tecnologia, nós somos dependentes de tecnologias estrangeiras, acabamos pagando muitos royalties e esse dinheiro todo vai para os países desenvolvidos. Mas falar de ambiente de competitividade sem falar sobre o ambiente de inovação
eu deixaria uma grande parcela aqui de fora. Anos 80, 90 se falava muito então da hélice tríplice, ou seja, o vínculo, né, o Sistema Nacional de Inovação dependeria dessa aliança entre universidades, ou seja, a pesquisa já sendo terceirizada entre universidades, indústria, empresas e o apoio de governo até em subsídio econômico. Hoje em dia estamos falando da hélice quíntupla hélice, ou seja, o que vale é o sistema político, um sistema econômico harmonizado com o sistema educacional, ou seja, a formação técnica de profissionais é fundamental para termos um ambiente de inovação próspero, cultural e o ambiente natural, ou seja, também a riqueza que um país tem é fundamental, e o Brasil, nesse sentido, somos muito ricos, né? Temos muito água e podemos produzir nossa própria energia, não dependemos de energia dos outros. O Chile, para vocês saberem, ele depende absolutamente da Argentina. Está tentando ter alguma autossuficiência energética, mas se a Argentina quiser implicar com o Chile, Chile para. Não tem energia elétrica nenhuma praticamente para se desenvolver. Então, nesse processo de inovação, foi falado na palestra anterior sobre a importância de ter uma ideia, trazer aqui para a FindesLab uma ideia. Lembre-se, ideia não é protegida por propriedade intelectual, ela tem que se transformar em um projeto escrito, uma ideia concretizada, que vou desenvolver até chegar a um produto ou um novo processo. Nesse sentido, eu posso ter uma inovação fechada, ou seja, dentro do ambiente da própria empresa, com pesquisadores, mestres e doutores, ou numa inovação aberta, que é essa proposta atualmente aqui da FindesLab. E que temos o grande exemplo do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, onde já levamos desde 2013, pelo menos, atuando firmemente. Recentemente lançamos um livro sobre a história do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, contando casos de sucesso. Um deles que está aqui presente, que é a Endserv. Ou seja, uma grande empresa lança uma demanda, que é a Petrobras nesse caso, e as outras microempresas, pequenas empresas, postulam, desenvolvem, conseguem recursos públicos ou não, e temos um produto final. Só que estamos em um mundo globalizado, e hoje em dia a gente fala de globalização da inovação, ou seja, não fazemos uma inovação localmente. Atuamos localmente, mas pensamos globalmente. Nesse processo de inovação, como é que fica a propriedade intelectual? Num ambiente fechado, a propriedade intelectual é toda da empresa, ou seja, existem cláusulas rígidas assinadas dos empregados com a empresa, cedendo todos os seus direitos, e ela então comercializa depois patentes, marcas, direitos de autor, segredo industrial, o que for. Ou num sistema aberto, que eu posso ter a própria ou de terceiros, e aí eu tenho um sistema muito mais aberto, muito mais flexível, e ele permite a criatividade, permeie todo o sistema. Só que isso implica em quê? Estamos falando de apropriação de conhecimento, e o acesso à informação, a esse conhecimento, é o ouro para a nossa competitividade. Então, o que vamos ver aqui como a patente pode ser útil na competitividade é a informação que ela nos tem, já que é um contrato entre o governo que te cede um monopólio durante um período, em troca de quê? De que você divulgue a informação. Que tipo de informação? Eu tenho informação tecnológica e que, se eu uso de uma forma com inteligência competitiva, eu consigo mapear tendências, oportunidades de desenvolvimento, ou informações mercadológicas, ou seja, eu consigo saber onde estão localizados os maiores inventores, os maiores produtores de conhecimento e que se apropriam dele por patentes, ou eu posso saber também empresas e qual o vínculo com o conhecimento. Ou seja, a informação, ela é essencial para a gente fazer uma análise de competitividade, para a gente ter inteligência e a gente
pensar desde a concepção do projeto para poder direcionar aonde eu quero chegar. E aí sim conseguir chegar e ser único. E por que nós não somos competitivos? Um estudo realizado um par de anos atrás, que fazia uma enquete sobre como que era feita a exploração de patente como fonte de informação por tamanho, pelo porte das empresas, mostra que as pequenas empresas ou não usam, ou usam muito pouco patentes. Enquanto que as mega empresas, que são as multinacionais, os grandes players, eles sim usam plenamente. Eles sim têm monitoramento de concorrentes permanentemente, tem monitoramento tecnológico permanentemente. Por quê? Porque muitas vezes a inovação está na startup, não está na grande empresa. E o que eles fazem? Aquisição, fusão, compra de tecnologia. Por isso que se mantém grande. Patente não é para gente pequena, porém você pode utilizar de forma estratégica para alcançar um mercado maior. E aí a gente entra na última parte, que é como é que eu quero ganhar dinheiro? Ok, eu tenho minha patente, como a Endserve tem a sua patente. Então a Endserve, o que ela está fazendo? Ela tem uma exclusividade, uma expectativa de exclusividade de mercado, é uma patente de invenção, então 20 anos pela frente, e ela pode explorar sozinha em território nacional, agora está pedindo para outros países, então onde ela for atuar, ela vai proteger para ter exclusividade. Ou eu posso pensar assim, eu ao mesmo tempo que eu exploro no meu país, eu posso dar direitos para que outros façam a prestação de serviço. Lembra que ela colocou que ela tem uma transferência de know-how. Patente não é só o que está descrito ali, mas você tem que fazer o associado, a transferência de tecnologia junto com o know-how, e o know-how não está escrito em patentes. Contratos, então, de licenciamento, que podem ser exclusivos ou não exclusivos. Cessão de direito é vender a tecnologia. Eu desisto de ser proprietária e eu passo para um outro essa exclusividade. Licença compulsória, temos um famoso caso dos medicamentos antirretrovirais, do AIDS, que foi solicitado uma licença compulsória para a gente poder pagar menos. Não existe quebra de patente, isso é um jargão completamente errado. E licença voluntária, porque se eu sou dono e eu quero fazer uma ação social, eu posso doar e impor até que não tenha uma precificação do produto exagerado, porque a noção é não ter lucro. Também, muito comum nos Estados Unidos, o patent trolling, que se chama, que é pessoas que protegem e ficam seguindo exatamente quem está usando aquela tecnologia para entrar com uma ação judicial e ganhar dinheiro. Tá? Isso é muito comum. E outras formas porque uma patente ela também serve de barreira de entrada, um poder de barganha até para atrair investimentos, não é, Tatiana e Fábio? Nos Estados Unidos, aqui não tenho visto, mas uma patente você vai num banco e pede um empréstimo e a patente é uma garantia. Aqui não sei, por enquanto eu não tenho visto, infelizmente. Então, numa distribuição global de transferência de tecnologia, que são dados não tão novos, de 2010, mas olha só, vemos que existe comércio, a atração de investimento direto e temos licenciamento, que é a parte de patente. E o que vemos? Países desenvolvidos, 81% é licenciado. Muito das tecnologias são licenciadas. Pendrive é de Israel. Muitas das tecnologias que nós utilizamos vêm do Israel. Eles são uma máquina de fazer dinheiro e ganham tudo através de patentes ou de projetos e know-how. Países desenvolvidos, você tem duas colunas, mas é porque você tem o fator China, né? O China ainda é considerado um país em desenvolvimento, só que ele sai da curva. Então, nós temos uma porcentagem muito baixa de licenciamento. Nós não temos capacidade de produzir papers, ou seja, somos um grande produtor de publicação, mas pensamos sempre em disseminar o conhecimento e nunca de se apropriar e poder ganhar. Tá? Eu não trouxe ainda casos de biopirataria ou casos muito concretos de onde o Brasil perdeu grandes oportunidades por não ter protegido por patentes.
A etapa de transferência de tecnologia, eu só queria colocar 2 pontos, que você não transfere diretamente. Você tem que fazer uma avaliação de oportunidades, ver se depois você não vai ter futuros litígios, então ver quem é o detentor, se tem contrato, se era um empregado de uma empresa, como eram as cláusulas de propriedade intelectual daquela empresa. Você tem que passar por uma valoração da tecnologia para poder calcular aqueles royalties que a Inserv está doida por receber, não é? E você tem que então ter um bom plano de negócio e analisar o teu mercado e oportunidades. E depois você faz a transferência. Alguns exemplos, temos a Axiom Tecnologia e Inovação, que licenciou esse é o Sistema de Gestão da Distribuição de Energia, que é um licenciamento exclusivo, ela é a única detentora dessa tecnologia, uma patente de cotitularidade da Unicamp com a CEMIG e, olhem só que interessante, usou a cláusula de 1% de P&D da ANEEL, ou seja, nem sequer teve um investimento de recursos próprios. Temos um outro caso que eu trouxe, que é um separador de aves, é uma máquina para desossar aves, e você tem isso daqui como, você pode averbar no NPI, exploração de patente não exclusiva para uma empresa que é do Rio Grande do Sul. Então você tem tecnologias sim aqui no Brasil que são comercializadas e que é possível ganhar dinheiro. Esse site é muito interessante porque são todas as patentes que estão aptas a serem comercializadas no mundo. Então, quanto maior a bola, maior o número de patentes, obviamente Estados Unidos, Brasil só 48 que estão registradas, Europa e assim por diante. Isso porque existe uma empresa que criou uma plataforma mundial para ganhar dinheiro com isso, que eles chamam de IP Broker, é uma corretagem de propriedade intelectual, tá? E eles fazem exatamente isso, licenças e compras. Exemplos, então, aqui no Brasil, como é que ficamos? Temos a Agência de Inovação da Unicamp, que é um portal que, sim, eles colocam o tempo todo quais são as patentes que estão disponíveis. Se vocês forem olhar, a maioria é biotecnologia, então aqui estamos no setor de metal mecânica, vão achar muito pouca coisa, mas na área de tecnologia de informação, que é interessante para automação, podem ser que vocês achem. E tem, supostamente, foi criada em 2005, uma plataforma nacional, que é o ITEC, onde você poderia colocar, eu sou ofertante de uma tecnologia, mesmo que não tenha patente, eu tenho o meu know-how, e tem os compradores que também se cadastram. Só que está em manutenção, ou seja, temos uma grande oportunidade aqui para poder fazer o Inova Findes, também uma plataforma de comercialização de tecnologias. E é isso, agradeço aqui a oportunidade e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês possam vir a ter. Muito obrigada.